Meu nome, digamos assim, de branco é Edileia Santiago, que foi o nome que meus pais me deram. Meu nome indígena é o Assadi Chacriabá. O significado do meu nome é Jandaia do Peito Amarelo. Eu sou estudante aqui da Universidade Federal de Goiás. Faço curso de serviço social. Sou pertencente do povo indígena Chacriabá, que fica localizado no norte de Minas Gerais, no município de São João das Missões. Eu faço parte do CNJI, que é Centro Nacional de Juventude Indígena. Sou uma das articuladoras da juventude. A composição e a organização do meu território se dá por meio da organização interna. A gente tem 5 caciques, 37 aldeias, somos mais de 12 mil indígenas. Isso soma um dos maiores povos de Minas Gerais. Nessa composição do meu território, também temos as nossas lideranças, que são distribuídas em cada localidade dessas aldeias, que são lideranças e vice-lideranças. O intuito dessas lideranças e vice-lideranças são de levar questões do povo para os nossos caciques, né, para a resolução dos problemas. A nossa juventude trabalha junto com as nossas bases, que é junto com a nossa organização interna. O intuito da nossa juventude também é dividir a bagagem dos nossos caciques e lideranças, né? Uma vez que são mais de 12 mil cabeças pensantes, e tem uma fala que uma das nossas articuladas da juventude fala, que é da Giovana Chacriabá, que se somos parte do problema, por que não ser parte da solução? Que seria justamente essa parte de conseguir tirar um pouco desses pesos, dessa responsabilidade só dos nossos caciques e lideranças. Uma vez que a gente está inserido nesses espaços, uma vez que a gente faz parte desse povo. Então vamos também ajudar a construir algo melhor para os nossos e para nós também. Essa conexão com Goiás é a partir de busca de ferramentas, porque quando você é indígena, você sai de dentro do território para vir para esse âmbito aqui fora, para buscar ferramenta para voltar para o território, para ajudar o seu povo. Então essa conexão minha com Goiás deu a partir disso, de por muitas vezes ver o sofrimento do meu povo até em busca de políticas públicas necessárias e ser negado. Mesmo por ser um povo bem organizado politicamente, é claro que ainda tem essas especificidades de chegar em alguns espaços e ter essa questão do próprio preconceito dentro do município em que a gente está inserido. E eu acho que essa conexão com Goiás vai muito mais além, né? É algo que me despertou muitas coisas, até para o redescobrimento do meu eu. Porque ninguém nunca me perguntou o porquê da minha fisionomia, ninguém nunca indagou porque eu ser uma indígena dos cabelos cacheados. E foi dentro da cidade de Goiás que eu tive esse primeiro estalo, assim, de tipo, putz, eu sou uma indígena de cabelo cacheado. Porque na minha realidade anterior de vir para Goiás era tudo normal, porque lá dentro do meu povo existe também essa diferenciação de fisionomias, assim. E quando eu vim para a cidade de Goiás, eu me deparei com isso. Então, quando eu comecei a me deparar com essas questões, eu comecei a me perguntar, me duvidar do meu próprio eu. Comecei a me perguntar o porquê que eu sou dessa forma. O porquê que eu sou uma indígena do cabelo cacheado. E eu comecei a entender dentro desse contexto histórico, digamos assim, desde 1500, né? O primeiro corpo a ser estuprado foi o corpo de uma mulher indígena aqui no Brasil. E sei que é algo forte a ser dito porque é algo que eu carrego na minha fisionomia. Então eu comecei a entender que essa minha construção enquanto fisionomia, ela se dá a partir do corpo estuprado. Então essa minha conexão com Goiás, ela vai bem para além, assim. E ser uma ferramenta hoje para o meu povo é algo que não tem explicação, porque eu venho de um povo que é de luta, que é de resistência. Então, para mim poder conseguir chegar nesse espaço, eu sei que teve muita luta, teve muito sangue derramado, teve muito dos meus que se foram. Então, chegar nesse espaço e poder me reafirmar enquanto indígena, reafirmar o nome do meu povo, é algo que vai vir comigo para sempre. Mas você chegar no lugar e você falar, eu sou, e começar a ocupar esse espaço, falar enquanto você é algo que vai deixar o meu nome registrado aqui na cidade de Goiás. Espero que possa vir muito dos meus para cá e saber que Dila esteve aqui, que o Assadi esteve aqui estudando na cidade de Goiás e que eu construí um nome nesse meu trilhar na cidade de Goiás. Teve uma coisa que eu sempre pauto nas minhas falas em alguns espaços, que é esse trabalho individual. Porque os não indígenas sempre têm esse olhar de beneficiar-se
E o povo indígena, ele não tem esse olhar de beneficiar um só indivíduo. A gente luta por um coletivo. E eu vi muito essa questão de não sempre querer estar acima do outro e sempre essa questão do poder, de algo assim, de querer ter. E no povo indígena não é dessa forma. A gente luta por igualdade ali, por estar sempre um ao lado do outro, não tem essa diferenciação. Tanto no âmbito de luta, porque aqui eu vejo muito também essa questão da mulher e do homem, essa divisão assim. Porque no nosso território é tudo igualitário. A mulher participa dos momentos de debate, a mulher participa dos momentos importantes de discussões. Tem mulheres já dentro da própria organização interna, que é a organização maior do nosso território, que é composta por caciques e lideranças. Tem mulher ocupando espaços importantes, que é esses espaços de buscar ferramenta, que é esse espaço dentro da própria universidade, de estar nesses espaços que a voz da mulher também é ouvida, que é também pauta importante. Então, eu acho que dentro desse contexto aqui em Goiás, tem muita coisa que eu ainda fico assim assustada, mesmo por estar aqui já há quase 4 anos. Por que é dessa forma? O porquê que acontece dessa forma? Por que não é dessa? Eu falei, não, é porque a realidade da gente é totalmente diferente. Eu falei, mas essa realidade não se encaixa no que para mim foi passado desde quando eu era criança. Então, essa questão do individualismo, essa questão de sempre querer se opor ao outro, eu acho que é uma das principais coisas que eu vi que, para mim, não é normal. Eu acho que essa é a diferenciação, uma coisa mais diferente que tem entre o povo indígena e entre o não indígena. Uma vez que, mesmo por a gente pertencer a povos diferentes, a gente sempre luta por igualdade entre povos, assim. Porque tem o povo Xavante, tem o povo Xacrabá, tem o povo Xerente, tem o povo, todos os povos, tem o povo Aticum, tem o povo Carajá, mas sempre quando a gente vai para um contexto de luta, que a gente vai buscar por direito, a gente busca por direito de todos, a gente nunca dividiu, né? Essa questão da conexão entre povos, assim, de lutar por um bem comum entre povos. Então, eu acho que esse é o grande diferencial do povo indígena, o coletivo, e é algo assim que é uma coisa que é admirável dentro dos próprios povos. Tanto é que tem uma forma que a gente sempre chama um outro que é de parente, porque a gente tem sim, cada povo, cada especificidade, mas a gente se considera um só povo, que é o povo indígena. Eu acho que nesse contexto do individualismo em relação a esses direitos básicos, principalmente aqui no âmbito de Goiás, quando eu cheguei, eu estava grávida. Eu vim para cá em 2019, eu cheguei aqui no meu primeiro mês de gravidez, acho que eu estava com umas 2 semanas de gravidez. Então, eu encontrei algumas dificuldades nesse âmbito de acessar uma política importante, que seria a saúde, né? Foi uma dificuldade porque a gente tem o cartão do SUS, que no caso ele é âmbito nacional, qualquer espaço que você vai, você consegue usar o cartão SUS. E aqui eu não consegui, eu tive que correr atrás em todos os lugares para poder conseguir trazer o meu cartão SUS aqui na cidade de Goiás. Não sei se vocês têm esse conhecimento, mas acho que foi primeiro ou foi segundo ano aqui na universidade, a gente fez um ato porque sofremos racismo aqui dentro da própria universidade. Dentro nesse contexto aqui, porque estava aqui na calçada da universidade, que era um moço que usava ali como pit dog. A gente saindo da universidade, minha ex-cunhada estava me esperando lá fora e ela escutou o moço falando do parente Xavante, acabando com o parente Xavante. E aí, a hora que a gente foi passando, ele foi falando em tom mais alto, assim, distribuindo palavras assim, referente ao Xavante, que era gordo, que era não sei o quê, e foi falando. Na hora, minha cunhada não aguentou, a gente parou, ela começou a debater com ele e tudo mais, aí ele falando que índio vinha para cá para estudar e saía daqui burro, saía lá da mata e vinha ocupar espaço que não era dele. Foi deferindo palavras assim. E aí a minha ex-cunhada foi tentar conversar com ele, conversar civilizadamente, né, que eles dizem que a gente que é bruto, mas nesse contexto foi por outro lado. E aí ele simplesmente virou as costas e disse que a gente não tinha capacidade de nem falar com ele. E ela pediu ele só para respeitar a diversidade, né, que era a diversidade dos povos. Ele falou que a diversidade era ele. E nesse processo a gente fez um ato aqui dentro da própria UFG, convidou todos os cursos, todos os colegas, todos os professores, foi bem aderido. A gente fez um ato mesmo assim.
e sentimos a ausência da UFG nesse aspecto, porque a gente foi, conversou com a direção, a gente quis levar para a direção o que estava acontecendo, uma vez que falaram que ele não fazia parte do espaço da UFG, mas uma vez que a pessoa estava aqui na calçada da UFG, usava os banheiros aqui da UFG, estava sempre em contato com o grupo acadêmico, sempre ali. Então foi algo que a gente não teve resposta e foi uma deficiência, claro, por parte da UFG também, porque uma vez que a gente fazia parte do corpo da UFG. E a edição que teve agora, né, do Aquilombac na cidade de Goiás, foi um espaço em que eu fiz parte. E como palestrante, no segundo dia eu fiz parte de uma pasta, que a Márcia também estava, a Márcia Aticum, que é a colega de vocês. O Joaquim Carajá, que é do Instituto, estava o Celso também, o parente Chavante, que também é do Instituto, e estavam outros parentes Chavante. Eu fiz parte de uma pasta que a gente foi para discutir políticas públicas na cidade de Goiás. Acho que todo mundo tem conhecimento do grande número do povo Chavante que está aqui no município. E a gente começou a discutir sobre políticas públicas que abrangesse nós enquanto povos indígenas. Foi uma discussão muito bacana, assim, mesmo por ser indígena também, foi a primeira vez que eu tive proximidade com os outros parentes que tem aqui na cidade. E uma coisa que chamou a atenção, acho que de todos nós, assim, foi a situação do povo Chavante aqui na cidade. Uma vez que eles sofrem preconceito, são direcionadas a eles frases e palavras que fazem com que tenha algumas questões psicológicas. Foi o que um dos mais velhos do povo Chavante nos relatou, né? Então foi uma coisa assim que pra gente, um dos nossos mais velhos é a base do nosso povo, que a gente considera como nossos livros vivos, que seria essa pessoa que guarda as nossas histórias. E um dos mais velhos do povo Chavante chegou nos dizendo que ele foi atacado de forma com palavras, com frases assim, denegrindo ele, falando aqui não era espaço dele, que ele tinha que voltar lá para a aldeia, por dentro do mato, que esse espaço não cabia a ele estar. E ele estava com alguns jovens. E ele disse que na hora ele ficou sem reação, porque ele nunca imaginou que ele seria atacado de tal forma em frente a um jovem do povo dele. Porque a gente vê dos nossos mais velhos essa questão da inspiração. E uma coisa que nos chamou bastante atenção quando a gente estava construindo essa questão das políticas públicas, que é voltado pelo que aconteceu com ele, eles pediram um psicólogo para os jovens do povo dele. E foi algo que eu fiquei assim, triste, porque o porquê que eu tenho que caçar um psicólogo para poder tratar de uma questão que eu sou, por eu ser atacado por outra pessoa, porque não caçar um psicólogo para essa pessoa que me atacou. E eu, quanto atacado, eu tenho que caçar um psicólogo para lidar com essa questão do ataque. Então foi algo que me deixou assim meio na hora sem reação, assim. E esses jovens, eles estão sofrendo ataque dentro da própria cidade, dentro dos próprios espaços de estudo em que eles estão inseridos. São espaços em que eles estão sendo atacados, por muitas vezes até pelos próprios professores. Em outros aspectos assim que você trouxe, segurança, todo esse aspecto de políticas públicas que é necessário para a gente viver em sociedade, eu vejo que na cidade de Goiás, nesse âmbito para nós, quanto indígena, já enfrentamos muita coisa assim. O próprio assédio é uma coisa que a gente enfrenta muito, eu acho que essa questão de sexualizar o corpo da mulher. Já ouvi de mulheres falando, mas como que você não quer que mexa com você, você anda com short curto, você anda desse jeito. E vindo de uma mulher, algo que tipo rebate em você mais forte ainda. Eu particularmente, eu já sofri assédio aqui na cidade, bem recente esse acontecimento, porque eu sempre venho para a UFG sozinha. E aí eu saindo da minha casa, na esquina da minha casa tinha 2 pessoas em situação de rua, que tem familiares lá, né? E eles sempre vão para pegar marmita lá. E aí eu saindo, começaram a assoviar, né? Me gritar, oh, gostosa. Oh. E foi uma coisa assim que na hora eu nunca achei que iria acontecer comigo, você nunca acha que vai acontecer com você. E meio que eu fiquei intacta, assim, sem reação.
E no momento eu só quis andar rápido, andar rápido, andar rápido. E na minha cabeça a pessoa começou a me seguir. E eu vi que não foi coisa da minha cabeça. Quando eu cheguei aqui embaixo, eu olhei para trás e vi um moço atrás de mim. Tipo assim, foi algo que me deixou assustada. Além do assédio, eu fui seguida. Então, assim, hoje eu vejo que a segurança, não só minha quanto indígena, mas das mulheres, dentro de um contexto geral, ela não está sendo visada assim no aspecto dentro desse mundo, digamos assim, que é mais voltada para questões dos homens. Assim, a mulher sempre foi vista como um objeto sexual, na sua grande maioria. A mulher sempre foi vista como empregada até mesmo dentro de suas próprias casas. Não é um contexto que acontece dentro do meu povo, porque a mulher ela é muito respeitada nesse contexto, assim. Mas aqui fora eu me deparei com outra realidade, e é uma realidade que me assusta. Você não poder andar do jeito que você quer andar, vestida do jeito que você quer andar vestida. E foi uma situação assim que me deixou assustada nos primeiros dias que isso me aconteceu. Eu fiquei muito assustada, tanto é que eu conversei com alguns colegas meus que eu era mais próxima, se podiam me levar até em casa, porque eu estava muito assustada. E se aparecerem de novo? E se eu estiver sozinha? E sempre ficou esse se, porque parece que é algo que as pessoas julgam como se você quisesse que te assediassem, assim, ainda é um pensamento de muitos. O porquê de eu andar de short curto ou de alguma outra forma eu estou pedindo para que alguém me assedie? Não entro nesse aspecto. E a cidade de Goiás não está preparada. Não está preparada para nos receber. Em todos os aspectos, não está. A sociedade aqui de Goiás, ela é, em sua grande maioria, ela é muito racista. Mesmo por ter uma grande comunidade aqui dos povos quilombola, eu acho que a gente chegou na metade disso tudo. Eu acho que já vem desde sempre o povo quilombola sofrendo esses ataques. E a gente chegou aqui, a gente achou que seria um espaço tranquilo. E com a chegada do povo chavante, eu já vi que não é um espaço tranquilo assim. Essa situação pode ser melhorada a partir do momento que a sociedade abrir os olhos e abrir a mente para conhecer e entender que a gente está aqui. E não é simplesmente falar, não, existe um povo chavante, existe um povo chacreabá, existe um povo aticum, existe um povo carajá. Existe a diversidade do povo aqui na cidade de Goiás. E a partir que abrir essa mente e começar a entender que a gente está aqui, que a gente faz parte sim dessa sociedade, e a diversidade dos nossos povos é tão grande que as pessoas fecham os olhos para o que a gente tem. A gente é mais de 305 povos, a gente tem 275 línguas faladas dentro desse território aqui que é o Brasil.